Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.tvosasco.com.br, também em www.secor.org.br e pelo canal 6 da operadora Multivia. Hoje nós vamos falar sobre inclusão das pessoas com deficiência. Para falar sobre esse tema, nós temos aqui a presença do coordenador do programa da Superintendência do Ministério do Trabalho em São Paulo, o José Carlos do Carmo. Tudo bem, Cal? Tudo bem. Obrigado pela sua participação, por reservar aí um horáriozinho na sua agenda para vir conversar conosco. E também conversa aqui o nosso diretor Edson Bertoldo. Olá, Edson, tudo bem? Tudo bem, Jefferson. Obrigado aí pela participação. O Cal, deixa eu conversar contigo, falando um pouquinho do teu envolvimento com o assunto da saúde do trabalhador. Você é formado em medicina pela USP, não é isso? Você fez medicina preventiva no curso de residência, especialização em medicina do trabalho. Então começou cedo o seu envolvimento com a saúde dos trabalhadores. Vem daí o seu ingresso no Ministério do Trabalho como auditor fiscal? Eu diria que sim. E, bem na verdade, o meu interesse pelas questões ligadas à área da saúde do trabalhador. E veja que quando eu digo saúde do trabalhador, eu coloco aí um referencial diferente do da medicina do trabalho, apesar de eu ser médico do trabalho, porque esse paradigma da saúde do trabalhador, ele foi construído ao longo, né, dos anos, e dentre outras características que o diferencia da saúde ocupacional, da medicina do trabalho, está o fato de entendermos que o trabalhador é o principal protagonista da sua própria história e da sua própria vida, particularmente naquilo que diz respeito às suas condições de saúde. Mas já enquanto estudante eu tinha interesse por essa área. E semana passada, salvo engano, nós tivemos a celebração do 35º aniversário da primeira Sensat, Semana de Saúde do Trabalhador. E já nessa época, eu era estudante ainda, eu tinha este interesse do ponto de vista técnico e do ponto de vista pessoal e eu diria político também. Então eu fiz o curso de Medicina do Trabalho, logo depois que me formei, junto com o curso de residência em Medicina Preventiva. Posteriormente, eu fiz o mestrado na Faculdade de Saúde Pública, portanto na área da saúde pública, mas com concentração no Departamento de Saúde Ocupacional. Eu diria que eu sou um sanitarista médico do trabalho ou um médico do trabalho sanitarista. Entrei no Ministério do Trabalho porque eu prestei um concurso em 1982. E eu estava, então, no meu primeiro ano pós-formatura, eu sou formado em 81. Só que eu não assumi, eu fui chamado logo na primeira lista, mas naquela ocasião eu tinha decidido ir para a África. E eu morei em Angola durante 3 anos, um período, aliás, que o país estava em guerra ainda, e voltei ao Brasil em 1986. Então, eu assumo o Ministério do Trabalho em 1987. E, desde então, tenho lidado com essa questão da saúde do trabalhador e, mais recentemente, o meu envolvimento se dá na área da inclusão do trabalhador com deficiência no mundo do trabalho, mas sem nunca deixar de pensar nos aspectos da saúde e da segurança desse trabalhador. Porque é um campo novo para nós, né? A saúde e a segurança do trabalhador com deficiência. E nós temos muito a aprender e a construir nessa área. Para citar apenas um exemplo, né? Ainda hoje, a questão dos equipamentos de proteção individual é sempre colocada como uma das opções para a prevenção dos agravos, né? Erroneamente, em geral, ela costuma ser a primeira a ser lembrada. A primeira a ser lembrada. É sempre a última, a própria legislação diz isso. Eu acho que o Ministério está trabalhando, inclusive, na perspectiva de deixar cada vez mais claro que o equipamento de proteção individual é a última solução, deve ser usado em situações emergenciais e nunca como primeira opção, né? A saída sempre é a eliminação do risco e na impossibilidade de se eliminá-lo, que se tenha um controle por meio de medidas de proteção coletiva. O ambiente é o foco, né? Claro. Mas eu citava o equipamento de proteção individual para mostrar como nós ainda, até do ponto de vista da legislação, mas não só, a questão mesmo é do conhecimento técnico, ainda temos muito a construir pensando nas particularidades do trabalhador com deficiência. Você tem um trabalhador, por exemplo, que não tenha 2 dedos, né? Teve uma amputação de 2 dedos. E ele trabalha num posto de trabalho em que se exige o uso de uma luva de proteção.
Será que eu posso cortar esses 2 dedos da luva? A legislação diz que qualquer alteração no projeto que foi aprovado, que tem o seu certificado de aprovação, significará a descaracterização do equipamento enquanto um EPI. Do ponto de vista do bom senso, né, que as pessoas falam, não, vamos usar o bom senso. O bom senso é complicado, né, porque se for, nesse caso, uma luva para proteger contra agressões quaisquer físicas, tudo bem, não vejo nenhum problema em cortar os 2 dedos e costurar direitinho. No entanto, se for uma luva para proteger contra a descarga elétrica, um furinho de diâmetro milimétrico poderá alterar o funcionamento. Alterar o funcionamento e permitir a passagem de uma descarga elétrica. Então, eu citei o equipamento de proteção individual, mas, de um modo geral, né, esta é uma área saúde, né, do trabalhador com deficiência que, mesmo olhando na literatura internacional, há pouca coisa produzida. E nós temos trabalhado na perspectiva, então, de construir este novo saber e, de um modo geral, sempre destacando que, quando a gente fala das particularidades com o trabalhador com deficiência, esse respeito à individualidade do trabalhador vale para qualquer trabalhador. Nós temos que pensar sempre que o trabalhador é diferente, e ainda bem que nós somos diferentes entre nós, e que essas diferenças, essas particularidades têm que ser respeitadas quando se pensa no posto de trabalho, nas máquinas, nos equipamentos e na forma de organização do trabalho. Pois é, você mencionou o tema central do nosso bate-papo hoje aqui, que é o Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência do Ministério do Trabalho. Ao longo desses 10 anos, nós falávamos um pouco antes aqui do início do programa, está completando 10 anos esse programa na Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo. Como é que você avalia estes 10 anos do programa, Cal? Lembrando até que este programa, ou a fiscalização do cumprimento da assim chamada Lei de Cotas, começa aqui em Osasco, né? Na época, tendo como gerente regional do trabalho a doutora Lucila. Sim. E os resultados, como em qualquer outra situação, a gente pode olhar a metade do copo cheio ou a metade do copo vazia. A metade do copo vazia é que ainda faltam muitas vagas para serem preenchidas, nós ainda encontramos bastante resistência por parte das empresas. E a metade do copo cheia é que nós tivemos um aumento bastante significativo do número de pessoas empregadas em decorrência da existência da lei de cotas e da sua fiscalização feita por nós do Ministério do Trabalho. Acho, portanto, que a gente tem muito a avançar ainda, mas hoje temos uma situação que eu diria que salta à vista a sua diferença de como era quando nós começamos essa fiscalização. E isso a gente observa não apenas nos números, mas eu acho que olhando o dia a dia das empresas, não raro hoje nós encontramos pessoas com deficiência ocupando diferentes postos de trabalho e, sobretudo, a gente vem quebrando os preconceitos. Até porque quando me perguntam qual que é hoje o principal obstáculo para o cumprimento da lei de cotas, eu costumo dizer que, na minha opinião, o principal obstáculo ainda é o preconceito. Preconceito que decorre não de uma posição necessariamente má por parte de quem o tem, mas fruto, sobretudo, do nosso desconhecimento das inúmeras capacidades que as pessoas com deficiência têm e de uma cultura que ainda é a cultura da exclusão. Nós não aprendemos, a começar dos nossos bancos escolares, a conviver no nosso dia a dia com as pessoas com deficiência. Edson, essa questão do ambiente de trabalho para a inclusão, né, de levar as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, é uma preocupação cada vez mais presente no movimento sindical, né? Com certeza, Jefferson. Eu queria agradecer a presença do Cal aqui, porque é uma pessoa que conhece da questão da deficiência e está auxiliando os sindicatos, os sindicatos comerciários, para a gente ter um norte nessa questão da pessoa com deficiência. E é um interesse muito grande porque sempre tem essa desculpa, mas a gente sabe que para naquela palavra chamada preconceito, não é questão. Às vezes a pessoa tem a capacidade, a pessoa consegue desempenhar a função, mas devido a essa questão da deficiência, se não tiver uma fiscalização em cima, que obriga a empresa a contratar, a empresa acaba não contratando e a gente tem que ficar sempre apertando o ciclo. Acho que no segundo bloco ele vai falar da questão das multas, que a empresa, quando mexe no bolso, ela começa a correr atrás do prejuízo. Então, eu vou deixar até a palavra para o segundo bloco para ele.
Agora, recentemente o sindicato realizou um encontro para discutir esse tema, falou aí, o próprio Cal participou lá dessa plenária. Conta um pouco para a gente desse episódio. Bom, essa plenária aconteceu aqui nos sindicatos comerciários, né? Eu não conhecia então o Cal, o trabalho do Cal, e fiquei maravilhado porque foi muito boa. Foi 1 hora, 2 horas, que pareceu que foi 20 minutos. E muito dirigente sindical, pessoas da sociedade civil estavam participando e ficaram abismados com as informações técnicas e precisas. E a característica do nosso convidado, por isso que ele veio aqui na TV Secor, é que é uma pessoa simples e tem uma linguagem que o trabalhador entenda. É técnica, mas ele fala claramente o que é e o que não é. Então, para nós foi muito proveitoso e a gente conseguiu ganhar muito conhecimento através do nosso convidado que está aqui com a gente. Tá certo. Agora, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta. Continue ligado no programa TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje falando sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, com o auditor fiscal e coordenador do programa da Superintendência Regional do Trabalho no Estado de São Paulo, José Carlos do Carmo, o Cal. Agora, no segundo bloco, nós contamos aqui também com a presença do nosso diretor do sindicato, o Carlos José Cardoso. Tudo bem, Cardoso? Tudo bem, Gerson. Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes da Rede TV Secor. Bom dia, Cal. Bom dia. É um prazer recebê-los aqui. Ô Cardoso, você tem um informe para passar para a gente aí a respeito do encontro dos cipeiros, que vem ao encontro aí de uma parte do nosso papo sobre saúde e segurança dos trabalhadores. Recentemente o Secor fez lá um encontro e foi muito proveitoso esse encontro, né, Cardoso? Perfeito, Gerson. Na realidade, eu venho trabalhando já 15 anos numa empresa na qual eu era cipeiro, entendeu? Eu vim para o sindicato e a minha preocupação era justamente fazer um encontro de cipeiro com que a gente trouxesse os cipeiros para participar do encontro. Aproveito para agradecer aqui à diretoria do sindicato, que deu o maior apoio para que esse evento acontecesse. Na realidade, apesar da chuva, né, na sexta-feira, foi um dia chuvoso, nós estávamos aí sem ônibus. Para minha surpresa e da diretoria, me compareceram quase 70 cipeiros. Imagine você, um dia Olha aí, que estava bacana. na sexta-feira, um dia de caos, e a gente recebeu esses companheiros, onde foi muito proveitoso o encontro. Nesse encontro foi falado justamente naquilo que o Carl vem falando aí, com toda a competência que tem, a respeito das doenças causadas no local de trabalho, por acidente de trabalho, outro tipo de coisa. Ok. Nós bolamos uma cartilha que está aqui, o companheiro que pode ter acesso a ela através dos sindicatos, aqui na rua Becotinho, 118, onde estamos lá com não só essa cartilha, com os guias do sócio, uma cartilha sobre inclusão de acidentes, para estar aí passando para os companheiros, para ele estar lendo essa cartilha e aí se enturmando mais para que a gente tenha uma CIPA realmente atuante no local de trabalho. Porque o que a gente vê hoje é muitos cipeiros que, muitas vezes, por não conhecer a forma que a CIPA funciona, ele acaba pecando no local de trabalho, sabe? Em vez de cuidar do trabalhador, ele parte para uma outra situação, até mesmo a gente precisa rever essa legislação da CIPA, que um curso de 20 horas. Imagine você para a gente treinar um companheiro num curso de 20 horas, né, Cláudio? Você sabe, Sim. É difícil, é pouco tempo para aquele companheiro estar apto a fazer um trabalho legal na CIPA. Esse encontro, o ano que vem, a gente vai fazer ele com mais cipeiros. Vamos aí, se precisar, vamos alugar um local maior, vamos fazer aí uma estrutura maior para receber não 60, mas 600, 300, para poder ampliar esse conhecimento dentro das empresas. Que hoje não é interessante um acidente de trabalho, ele não é interessante para ninguém. Imagine você, um trabalhador, ele sai de casa de manhã cedo, dá um beijo na sua esposa, no seu filho, e realmente ele precisa retornar para casa com aquela mesma alegria, depois de um dia de trabalho, que ele trabalhou bastante para poder terminar aquele dia. E um acidente, ele provoca muita coisa dentro da empresa. Eu que trabalho aqui no Secor, sou diretor, e recebo as pessoas das minhas salas, que a gente fica indignado com a situação. Acidente que a empresa não abre CAT, é tudo auxílio-doença. É uma desgrama a gente participar disso. A gente que fica ali, a gente fica o dia inteiro vivendo aquela situação. Aí a gente vai ao Ministério do Trabalho, o Cauta aqui, que nos dá um apoio para que a gente vá nessas empresas, faça essa fiscalização e realmente ela abra a CAT, porque a CAT não é aberta.
Geralmente nas empresas, para você abrir uma CAT é terrível. A CAT, para explicar aí para os nossos telespectadores, a comunicação de acidente de trabalho, um documento essencial, né, para garantir os direitos do trabalhador que é vítima aí de um acidente de trabalho. Né? Perfeito. E a gente tem aí uma certa segurança ali no local de trabalho, principalmente as empresas, são empresas grandes, viu, Gerson? Não são empresas pequenas que realmente ela segura aquela caixa ali. Porque a gente tem ali um técnico de segurança que está ali para fazer esse trabalho, tá? Aí quando acontece um acidente de trabalho, ele faz um relatório, não chama a CIPA para participar, muitas vezes eu estava dentro da empresa, aí acontecia um acidente, e quando você ia descobrir aquele acidente, já tinha sido feito pelo técnico de segurança. E é importante alertar o cipeiro, né, Cardoso, que a CIPA, além de um instrumento importantíssimo para a prevenção dos acidentes de trabalho, o cipeiro ele pode ser responsabilizado depois em caso de acidente. Então tem que realmente funcionar para a prevenção, para combater os acidentes de trabalho dentro da empresa. Muito bem, foi muito bom o que você falou. Eu ia até comentar, porque o cipeiro tem 2 anos de estabilidade. Essa estabilidade que ele tem responsabilidade também, André Carlos. Sim. Ele tem responsabilidade também. Ele pode ser processado por não fazer o seu trabalho dentro do local de trabalho. Logicamente que ele precisa ser treinado para ele não trocar as bolas, sabe? Às vezes uma coisa ele ir para cima da empresa e criar uma situação difícil de trabalho. Ele precisa conhecer e saber o que é que ele está fazendo. E aí quando acontece esse tipo de coisa, o técnico de segurança faz o trabalho do cipeiro. Porque geralmente o técnico de segurança da empresa, ele é pago pela empresa. Ele é pago pela empresa e fica maquiando os documentos ali. Outro problema que nós temos dentro da empresa, que eu acredito que se os sindicatos pegar pesado e fazer com que esse pessoal faça seu trabalho, a gente elimina 90% dos acidentes de trabalho. Um é o técnico de segurança, outro é a CIPA, outro é o médico do trabalho. Porque quando chega até o médico do trabalho, ele fala que aquela doença é degenerativa, que não tem nada a ver com o acidente que aconteceu. E aí o trabalhador ele vem para o sindicato, aí a gente precisa abrir a CAT dentro do sindicato, no Ministério do Trabalho, para que haja essa situação. Enquanto esse trabalhador ele fica a ver navio ali naquela situação, nem vai e nem vem. Não tem uma definição do assunto. Cardoso, é um assunto vastíssimo que dá para a gente fazer um programa só sobre isso, né? E eu posso fazer só uma ou 2 observações, por favor, porque eu acho isso muito importante que o Cardoso está colocando, mas eu acho que além de você ter uma boa equipe no SESB, é fundamental que se garanta ao trabalhador o direito dele interferir nas suas condições de trabalho. Ou se dá liberdade para o trabalhador para poder, por exemplo, denunciar uma situação em que ele acha que há um risco, e inclusive garantindo-se o direito de recusa ao trabalho, que aliás está previsto na Constituição nossa do Estado de São Paulo, ou sem essa liberdade de organização, sem que a democracia chegue no interior das empresas, a gente ainda vai continuar com esses números assustadores. Foi mencionado aqui o INSS, a importância de se registrar os acidentes nas CATs, nas comunicações de acidente de trabalho, e pegando este dado do INSS, das comunicações de acidente de trabalho, lembrando que elas se referem apenas aos trabalhadores com contrato de trabalho com CLT e que ainda nós temos uma grande subnotificação. Em média, nós temos 3 mortes a cada 2 horas de trabalho no nosso país. Eu repito para que não fiquem dúvidas. 3 mortes a cada 2 horas, em média, registradas pelas comunicações de acidentes de trabalho. E o próximo local maior para a reunião desse encontro dos cipeiros, não se esqueça de escolher um local que tenha acessibilidade, que se tenha um intérprete de Libras e, idealmente, um audiodescritor. Para quem não sabe, o intérprete de Libras, Libras é Língua Brasileira de Sinais, que faz aqueles sinais para que as pessoas surdas que foram alfabetizadas, que sabem Libras, possam entender o que está se dizendo. E a audiodescrição, que é menos conhecida, permite que, por meio desta técnica chamada de audiodescrição, as pessoas cegas tenham conhecimento do que ocorre ali naquele ambiente, naquele momento. Certo. Agora, para a gente fechar aí esse convite aos cipeiros, né? O Cardoso mostrou aqui o álbum de figurinhas da CIPA, aproveitando aí esse clima de Copa, né? Não é o álbum da Copa, é o álbum de figurinhas da CIPA, com informações úteis, com orientações para os companheiros cipeiros ou que têm a intenção de se candidatar à CIPA na sua empresa. Então, visite lá na sede ou subsedes do sindicato e retire lá o seu exemplar. Aqui na sede pode procurar o Cardoso vai entregar em mãos aí o seu exemplar. Aliás, você pega também lá com o Cardoso, pega na sede e subsede do sindicato, essa cartilha, o trabalhador
com Deficiência, que é também uma parceria, uma produção aí em parceria com o nosso sindicato, com outras entidades, também com orientações e informações a respeito da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, da aplicação da lei de cotas. Aliás, vou aproveitar o Cal para explicar um pouquinho aqui. A lei de cotas não é uma lei, é um artigo de uma lei, não é isso, Cal? Isso, exatamente. A lei é a Lei 8.213, que completa neste ano 23 anos de existência, e que não é uma lei que a gente pode dizer que seja desconhecida, porque é a lei que trata de todos os benefícios da Previdência Social. Portanto, muito conhecida, principalmente por pessoas que trabalham na área de recursos humanos, o próprio pessoal de saúde e segurança, porque é lá que tem o auxílio acidente, o auxílio doença acidentário e assim por diante. E num dos seus artigos, no 93, está colocado que todas as empresas, desde que tenham 100 ou mais empregados, são obrigadas a reservar um percentual dos seus postos de trabalho para as pessoas com deficiência, de 2% a 5%, de acordo com o tamanho da empresa. E essa lei tem 23 anos, mas a aplicação dela só começou a se tornar efetiva muito mais recentemente, né? O programa de inclusão mesmo da superintendência tem 10 anos. Isso, algo em torno de 10 anos é que nós, o próprio Ministério Público do Trabalho, começamos a efetivamente fazer essa fiscalização. E ao longo desses anos, e agora mais recentemente, o Ministério do Trabalho tem desenvolvido as suas ações de auditoria fiscal por meio de projetos. E um projeto, que aliás é obrigatório em todo o território nacional, para todas as unidades da federação, é o projeto de inclusão da pessoa com deficiência. Então, hoje o Ministério do Trabalho fiscaliza de maneira organizada e homogênea o cumprimento da lei de cotas no país inteiro. Então, até mencionar aqui, você falou no primeiro bloco a respeito do início, né, desse programa como política do próprio Ministério, em Osasco, através da doutora Lucila Rodrigues Jaime, né, que levou ele também para um âmbito estadual, foi uma das responsáveis pela implantação em todo o Estado, na estrutura da superintendência, quando se transformou em superintendente também do Ministério do Trabalho. Agora, ele é diferente em São Paulo em relação aos outros estados. Quais são as diferenças, Cal, desse programa em São Paulo? Então, assim, primeiro, como eu disse, né, hoje nós fazemos essa fiscalização de maneira padronizada no país inteiro. Portanto, todos nós seguimos as mesmas regras gerais. Quando eu falo nas regras, eu destacaria a instrução normativa número 98, que foi a última instrução do Ministério, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, específica para a questão do cumprimento da lei de cotas. Então, nessa instrução normativa 98 estão colocadas as orientações, as diretrizes que os auditores fiscais, de um modo geral, têm que seguir. Mas é claro que nós somos um país bastante diferente, né? O Brasil é um mosaico de dimensões continentais. Então, o que a gente pode observar é que há características particulares nos diferentes estados. E eu diria que alguns estados se destacam por algumas questões, como, por exemplo, a inclusão de pessoas com transtorno mental. E aí eu estou pensando em exemplos concretos, né? Outros estados têm uma expertise muito grande na fiscalização de concursos. Hoje temos já experiências ainda incipientes de verificação das condições de acessibilidade dos ambientes e dos postos de trabalho. Aqui em São Paulo, nós desde o início, mesmo antes desse projeto ser de âmbito nacional, sempre tivemos algumas questões que orientaram o nosso trabalho. Em primeiro lugar, eu destacaria o nosso entendimento de que quando nós fiscalizamos uma empresa para verificar se ela cumpriu ou não a lei de cotas, nós estamos falando de obrigação legal. Não se trata de política de responsabilidade social, ainda que as políticas de responsabilidade social sejam muito bem-vindas, nós falamos, eu repito, de obrigação legal. Portanto, o cumprimento da lei é inegociável, nós não abrimos mão disso. O segundo ponto que sempre orientou o nosso trabalho é o entendimento de que o cumprimento dessa legislação, desta obrigação legal, não é uma questão simples. E principalmente para o bom cumprimento. Quando eu digo bom cumprimento, eu falo
pensando que não basta a empresa contratar o trabalhador com deficiência. Há que se oferecer a ele condições dignas de trabalho, de maneira que ele possa produzir, que ele tenha chances de ascensão profissional. Então, a boa inclusão, muitas vezes, não depende apenas da vontade do empregador. Daí ser fundamental que nós, além da fiscalização, estimulemos e participemos de amplas articulações sociais, visando garantir que a inclusão, de fato, ocorra com esse necessário respeito às características de cada trabalhador com deficiência. E, nesse sentido, a gente tem, inclusive, negociado prazos com as empresas. De acordo com o regulamento da Inspeção do Trabalho, que nós temos que seguir, passado um certo período, relativamente curto de tempo, diante de qualquer irregularidade não sanada pela empresa, nós somos obrigados a autuá-la. No caso da lei de cotas e nas demais autuações, o objetivo não é a multa. Ainda que se não fosse essa multa, talvez nós sequer estivéssemos conversando sobre esse assunto aqui hoje. É verdade. E a multa não é baixa, ela ultrapassa até R$180 mil, ela pode ser repetida tantas vezes forem necessárias enquanto persistir a irregularidade, mas para nós a multa não é o objetivo. O que nós queremos é a real inclusão. Então, nesse sentido, nós de há muito tempo já fazíamos, e agora isso está regulamentado por essa instrução normativa que eu mencionei, a de número 98, a possibilidade de nós, diante de situações em que a empresa demonstra uma real intenção de cumprir a legislação, mas necessitando de um tempo maior para que isso aconteça, nós podemos abrir o que chamamos de mesa de entendimento, que, se bem sucedida, resultará na lavratura de um termo de compromisso, onde nós discutimos os prazos, as metas parciais, sempre tendo como meta final o cumprimento integral da lei de cotas, e com um detalhe importante, sempre tem que ter a participação do Sindicato de Trabalhadores nesse processo. Tá certo. Carl, infelizmente nosso tempo chegou ao final, o assunto é vasto, nós vamos fazer aqui o convite para você voltar ao programa e falar novamente aí desse projeto e de outros assuntos a respeito da inclusão do trabalhador. Queria fazer aqui o convite para os trabalhadores do Secor, dos comerciários, comparecerem ao sindicato para retirarem lá a sua tabelinha da Copa do Secor, para acompanhar aí esse momento festivo, importante do esporte brasileiro. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, em www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de se tornar um associado. E nós aguardamos você na próxima semana. Até lá.